falando de recuperação e um dos temas mais, assim, que necessitam de revisão e recuperação é esse tema aqui. Os racionais, especificamente os números fracionários. Quando a gente faz um estudo lá dos resultados do Saresp, das APs, dessas provas, né, externas, que é comum para todas as escolas, todos os alunos, a gente percebe que as questões que mais vêm com erros, que apresentam erros dos alunos, são as questões que apresentam fração, números racionais. Então, trabalhar isso é importante sim, tá? Não é só uma questão de cumprir alguma coisa, não. É porque realmente os alunos carregam uma certa dificuldade, umas certas dúvidas, né? Não sei se compreenderam bem. A gente viu um pouquinho o que eram os números racionais, a representação, como que a gente escreve os números racionais, né? Frações. Falamos um pouquinho das frações geratrizes das dízimas periódicas. Ela pode ser uma dízima periódica simples, quando assim que começa, né, a partir do zero, na parte decimal, já começa o período, né, começa a repetição, ela é uma dízima periódica simples. Quando depois começa a vírgula, né, a parte decimal, tem entre a vírgula e o período, tem números ali, algarismos, que não fazem parte do período dos números que se repetem, então é uma dízima periódica simples. A gente viu a regra prática, é praticamente a mesma para as duas situações, tá? Qualquer dúvida é só olhar lá na nossa aula anterior. A representação dos números, subconjuntos, quando tem o asterisco, quando tem o mais e menos, significa que você pega só os positivos ou só os negativos. Se tiver o asterisco, quer dizer que o zero não entra e assim por diante. Aí, falamos um pouquinho da leitura e a gente parou um pouco aqui, classificações. E daí aqui a gente começa a trabalhar um pouco mais as frações propriamente ditas. A gente fala um pouquinho das frações próprias, quem são? Aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Então, se houver alguma dúvida entre numerador e denominador, numerador é quantas partes foram pintadas, usadas, comidas, enfim. O denominador é em quantas partes o inteiro foi dividido. E também o denominador é o D baixo. Denominador, D baixo, tá? Então, quando o de cima for menor que o D baixo, nós temos uma fração própria. Ou seja, a gente consegue representar isso aqui num desenho só, né? Por exemplo, essa aqui que é mais simples, né? Meio. Eu tenho algo, um inteiro, dividido ao meio, que a gente, então, acaba selecionando aqui para representar a fração meio. Então, é uma fração própria. A fração imprópria, ela é o contrário. Quando o numerador, o de cima, é maior que o denominador. É uma fração imprópria. E aí eu não consigo usar um desenho para representá-la somente, eu preciso de mais. Por quê? Porque está incluso, aqui dentro da fração imprópria existe a parte inteira. Por exemplo, essa fração, 5 meios. Para representar 5 meios, bom, primeiro eu sei que são inteiros divididos em duas partes. Então, a gente tem um inteiro dividido em duas partes. Aí, a gente tem outro inteiro dividido em duas partes também. Opa, por que não copia? Vamos fazer outro, então. Outro inteiro e outro inteiro. Todos são divididos em duas partes. O que os alunos acabam confundindo é fazer um dividido em 5 e pintar em 2, faz o contrário, né? Ó, teria que ser exatamente igual, tá? Mesma medida cada um. E o que acontece? Aqui você pinta uma parte
pinta duas. Aqui você pinta uma parte, pinta duas. Pintar tudo, né? E aqui, só uma. Por quê? Aqui você tem 2 de 2. Essa fração aqui é 2 de 2. Essa fração também do meio é 2 de 2. E essa fração é 1 de 2. Quando você soma essas frações, por elas terem o mesmo denominador, ou seja, foram divididas em pedaços de mesmo tamanho, você mantém o denominador e soma os numeradores, ou seja, 5 meios. Então, essa é uma fração imprópria por isso, porque está ali dentro partes inteiras. Então, da fração imprópria é que vem a fração mista, ou número misto. Eu já vi material com as duas denominações. Então, olha só. A fração aqui, 8 terços. 8 terços corresponde a um inteiro que foi dividido em 3 e que foram pintados 3 pedaços, por isso que é um inteiro. Como assim sumiu minha fração? Aqui. Corresponde a 3 terços. Deixa eu levar para baixo, para não ficar acontecendo isso. Mais outro inteiro como esse. Mais... Só que daí, desse último inteiro, ele não acabou pegando todo ele, né? Pegou só duas partes. Como são todos iguais, ó, mantenho 3, porque é a parte que cada inteiro foi dividido. Peguei as 3 do primeiro inteiro, peguei os 3 pedaços do primeiro inteiro, mas tive que pegar só 2 do terceiro inteiro. Por isso fica 8 terços. Mas eu posso escrever ainda como 2 inteiros, se escrever o número 2 mesmo, e a fração do que restou lá, que seria do último inteiro, 2 terços. Então, da fração imprópria, gera, né, a gente consegue encontrar a fração mista, ou número misto, né? Depende do material. Porque número misto já fala, né? Misturado. Tem uma parte que é inteira e uma parte que está em fração, tá bom? E existem também as frações chamadas aparentes. O que são as frações aparentes? É quando é uma fração imprópria, só que ela está escondida ali, né? Implícita, um número inteiro. Por exemplo, 10 quintos. Opa, falei 10, escrevi 15. 10 quintos. Bom, se eu sempre lembrar que toda fração é uma divisão, é 10 dividido por 5, isso representa 2. 10 quintos, então, representa o número 2, ou seja, é uma fração chamada aparente, porque ela está disfarçada ali, né, digamos assim, do número inteiro, tá? Como que eu posso perceber isso também? Quando existem, quando eles são múltiplos, né? Por exemplo, 10 é múltiplo do 5. Então, isso é uma fração aparente. É um outro exemplo? 13 não. Vou pegar um número primo, mas 26 trezeavos. O 26 é múltiplo do 13, é 2 vezes. Então, isso é mesmo que 2 inteiros. Então, eu digo de fração aparente. Eu posso chamá-lo de imprópria? Posso, porque é uma fração imprópria. O de cima é maior que o de baixo. Mas é um caso especial, que pode ser chamado também de fração aparente, tá? Número misto, então, já vimos. Como que a gente escreve, ó? Como que a gente transforma uma fração imprópria em número misto? Quando é número pequeno, parece que é fácil de fazer, né? Agora, quando é um número maior, vamos pensar comigo aqui, ó. 26 terços é uma fração imprópria? É uma fração imprópria porque o de cima é maior que o de baixo. Como que eu vou escrever? Eu vou ficar fazendo, ó, igual que eu fiz de exemplo aqui, separando os inteiros? Não, tem jeito mais simples. Eu pego o 26,
divido por 3. Uma divisão normal, só que eu não me preocupo com a vírgula, tá? Eu me preocupo com o resto. Bom, 26 por 3 dá 8, que dá 24, e sobra 2. Então, eu já tenho aqui a parte inteira, 8. A parte da fração, 2 que divide 3. Então, vai ficar 8 inteiros e 2 que divide 3. 2/3. Então, a gente trabalha com divisão. Mas o jeito mais simples de transformar uma fração imprópria em número misto é assim. Vamos pegar um número ainda maior? 98. Opa, vou pegar a fração, né? Vamos pegar 98 quintos. 98 quintos. Então, o jeito mais tranquilo de fazer isso é fazendo a divisão. Pega o 98, divide por 5. Então, dá 1, 4. Abaixo 8. 48, então, vai dar 9. 45, sobra 3. Então, essa fração imprópria é o mesmo que escrever 19 inteiros e 3 quintos. Tá? Então, trabalha com a divisão. O resto com a sua divisão aqui, seu divisor, né, dividendo, fica então a fração, e essa é a parte inteira da fração mista, tá? Agora vamos ver o inverso. Eu dou a fração mista, né, um número misto, e quero que volte para a fração imprópria. Como assim, professora? Eu venho aqui e escrevo assim: 5 inteiros e 2 sétimos. Qual a fração imprópria que gerou esse número misto? Bom, se para transformar uma fração imprópria em número misto eu faço divisão, o inverso também é o inverso, né? O inverso, o número misto em fração imprópria, eu uso então a multiplicação. De que jeito? Eu tenho 5 inteiros que foi dividido em 7 partes. Então, eu faço 5 vezes 7. E eu tenho um outro inteiro que só pegou 2 pedacinhos. Mas todos eles foram divididos em 7 partes. Ok? Vou escrever isso aqui. Ó. Então, vai ficar 5 inteiros, que multiplica 7, porque foi a quantidade de pedacinhos que foi dividido cada inteiro, mais os pedacinhos do último inteiro, né? Mas isso não muda em quantas partes foram divididas esse inteiro. 7 continua. Então, 5 vezes 7, 35. 35 mais 2, 37 sétimos. Então, a fração imprópria que gerou esse número misto foi 37 sétimos. Vamos fazer mais um. 12 inteiros e 5 dozeavos. Bom, então vamos lá. É o mesmo, então, que 12 inteiros multiplicando 12 pedaços de cada inteiro desse, somando com os 5 pedaços que eu peguei do último inteiro. Sem esquecer que isso aqui não muda, porque eles não mudaram, não foram, seus pedaços não se alteraram de tamanho, né? Então, 12 vezes 12, 144, mais 5, 149 dozeavos. Dozeavos. Ok? Bom, isso aqui é um pouco mais comum para a gente, frações equivalentes.
Eu acho que é um dos itens que a gente trabalha bastante, mas que ainda tem muito aluno que tem dificuldade, né? O que seria a fração equivalente? A fração equivalente funciona assim, ó. Eu venho, faço aqui um inteiro, faço outro inteiro. Mesmo tamanho. Aí eu venho, divido esse em duas partes. Aí eu venho, divido esse em 4 partes. Mas deveria ser de mesmo tamanho, né? Tá. Aí, eu venho e pinto só essa parte. E aqui embaixo, eu pinto esta parte e esta parte. Bom, qual fração representa a fração de cima? Um pedaço de 2 que foram dividido inteiro. O de baixo representa 2 pedaços pintados de 4 partes que o inteiro foi dividido. Mas, se você olhar, eles representam a mesma quantidade. Eu tenho metade aqui em cima pintado. E embaixo também eu tenho metade pintado. Embora tenham números diferentes, representam o mesmo pedaço, a mesma quantidade. Isso é ser fração equivalente. Então, eu escrevo assim. 1/2 é igual a 2/4. Como pode números diferentes serem iguais? Porque representam o mesmo pedaço. Isso aqui é metade de alguma coisa, isso aqui também é metade de alguma coisa. E se você caminhar mais ainda, existem, então, infinitas frações que representam meio. 3/6, 4/8. Existe aqui uma infinidade de fração equivalente. Vamos pegar uma bem grande aqui, ó. 100, 200 avos. Ou seja, infinitamente. Então, são frações equivalentes àquelas que representam o mesmo pedaço, a mesma quantidade. Como que eu posso verificar isso? Se eu tiver duas frações, como que eu posso verificar? Se existe um mesmo número que multiplica os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, do 1 para o 2, você está multiplicando por 2. Se acontecer a mesma coisa aqui embaixo, ó, 2 vezes 2 é 4? É. Então, é uma forma de provar que isso é uma fração equivalente, só foi dobrada. Mas isso acontece para os demais? Acontece, ó. O 2 para virar 6, você multiplica por 3. Então, você faz a mesma coisa aqui em cima. 1 vezes 3, 3. Uma fração equivalente. E assim sucessivamente. Aqui para esse 100, ó, 1 para virar 100, você multiplica por 100. E o 2 para virar 200, multiplica por 100. Então, o que caracteriza quando eu vou só observar frações equivalentes é se existe alguém multiplicando o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Mas, professor, isso funciona para divisão? Vamos ver? Vamos pegar aqui uma fração grande, né? 100, 200. Aqui já tem uma parecida, né? Vamos pegar uma diferente. 100, 500. Ela é equivalente a quem? 50, 250. Quem mais? 5, 25. Quem mais? 1 e 5. Aqui eu vou ter um final, né? Quando eu for diminuindo. Vamos verificar? Por que 100, 500 avos é igual a 50, 250 avos? Porque do 100 para o 50, você pode dividir por 2. E o mesmo aconteceu aqui embaixo. Houve uma divisão por 2. Do
100 para o 5. Ah, mas professora, tem que pegar só do primeiro? Não, pode ser desse daqui. O 50, para chegar ao 5, você divide por 10. E o 250, para chegar no 25, você também divide por 10. Olha só, você dividiu o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, sim, é fração equivalente. Então, quando você multiplica os dois pelo mesmo valor, ou você divide os dois pelo mesmo valor. E por último aqui, o 5, para chegar nesse 1, você dividiu por 5. E o mesmo aconteceu aqui embaixo, divisão por 5. Aí chegou numa fração que não dá mais para simplificar, né? Mas se eu posso simplificar por 2, mas vai dar número decimal, e não é interessante nesse momento, né? A gente trabalha só com números inteiros no momento. E essa fração que não dá mais para você ir reduzindo é chamada fração irredutível, tá? Então, esse processo de divisão a gente chama de simplificação. Muito utilizado nas contas e nos exercícios entre frações, certo? Simplificação de frações. Então, a última fração que você encontra equivalente às demais é chamada, então, fração irredutível, tá? Esse processo de simplificação é importantíssimo. Deixa eu salvar isso aqui. Então, vamos lá. Esse é o processo de simplificação. E essa fração que você encontrou aqui não dá mais para reduzir, é a fração irredutível. Sempre que você for trabalhar com fração, o ideal é sempre trabalhar com frações irredutíveis, porque isso facilita todos os cálculos que possam vir com essa fração, tá? E aí a gente entra. E, por exemplo, existem muitos problemas que falam assim, fulano consumiu 2/8 da pizza. O ciclano consumiu 1/4. Quem comeu mais? Então, vamos lá, vamos aqui. André consumiu 2/8 da pizza. E ficou lá dentro do... E João consumiu 1/4 da pizza. Quem consumiu mais? Claro que são números pequenos, simples de fazer, tá? Mas é para entender o conceito aqui. 1/4. Quem consumiu mais? Consumiram igual. Porque 2/8, se você dividir por 2 o numerador e o denominador, é igual a 1/4. Então, eles consumiram a mesma quantidade de pizza, tá? Claro que isso vem em números maiores, vem mais elaborado. Uma outra forma que costuma aparecer é assim. Vou pegar bem parecido, ó. André consumiu 2/8 da pizza e João consumiu 0,25 da pizza. Quem consumiu mais? Ó, agora já trabalhou com número decimal. Então, eu posso pegar 2/8. Como que eu transformo um número fracionário em número decimal? Divisão, é o que acontece aqui. É o 2 dividido por 8. Não dá 0,0. Dá 2, que dá 16, sobra 4. 40 sobra 5. Então, isso dá 0,25. E aí, já consigo comparar com o que o João consumiu, que é 0,25 da pizza, certo? Então, é outra forma também de comparar e trabalhar com frações, transformando elas em decimais, números decimais. Também é possível, tá? Mas isso fica, então, para a nossa próxima aula.